Oi, amigos! Mais uma videoaula. E agora eu vou fazer videoaula de português. Falar sobre sujeito. Tipo assim, a gente aprende até o 8º ano 5 tipos de sujeito. Os sujeitos determinados. Gente, peraí, deixa eu escrever maior. Ó, a gente tem determinado, que dentro do determinado tem 3. O sujeito simples, o composto e o sujeito oculto. E o indeterminado. Que é o indeterminado, não tem nenhuma subdivisão. E o sujeito inexistente. O oculto, gente, pode ser chamado também de desinencial ou elíptico. Então, esses sujeitos eu vou falar só rapidinho, porque a gente já vê esses sujeitos há muito tempo. Sujeito simples é o sujeito que tem um núcleo. Composto, 2 ou mais núcleos. Núcleo, gente, é a palavra importantezinha do sujeito. Sujeito desinencial ou elíptico é quando a gente tem, que tipo assim, a gente sabe quem é, mas não está na frase, né? Não está na frase. Esse aqui já é um pouco mais complicado. É tipo assim, fizemos bolo de cenoura ontem. Fizemos. Eu fizemos, tu fizemos. Não, nós fizemos. Então a gente sabe que foi nós. Só que não tá na frase, nós fizemos. Eu só fizemos. Então, o sujeito tá oculto, mas a gente sabe que é nós. Então é sempre... a gente descobre que você tem o verbo mais a desinência, que ela pode ser que geralmente é de tempo, nesse caso. Tempo não. De pessoa. Pode ser de tempo também. Então, a gente tem o sujeito indeterminado, que é diferente do oculto. O oculto, ele tá na frase e a gente só... ele não tá na frase, mas a gente sabe quem é. O indeterminado, a gente não sabe quem é. Tipo, fizeram bolo de cenoura ontem. Quem? Quem fez bolo de cenoura ontem? Não sei, mas fizeram bolo de cenoura ontem. Então a gente não sabe quem é. E o inexistente é quando não tem sujeito. Não tem sujeito. Tipo assim, quando a gente tem fenômenos na natureza, tipo assim, choveu ontem, trovejou ontem, nevou ontem. Quando a gente tem haver, no sentido de existir, tipo assim, há móveis nessa sala. E faz, o verbo faz. Faz tantos anos que eu não como. Óbvio que não faz, né, gente? Faz tantos anos que eu não vou em uma festa. Não tem sujeito. Então, até o 8º ano, né? Esse ano, o 8º ano tá diferente. Mas até o 8º ano, vocês aprendem esses 5 tipos de sujeito obrigatoriamente. E agora, no 9º ano, a gente viu mais... Meu Deus, gente! Meu Deus! Meu Deus, gente! Ai! Socorro nisso! Tá retinho o quadro, gente? Deixa eu ver. Tá retinho. Então, agora no 9º ano, a gente aprende o sujeito
oracional e o sujeito do infinitivo. São os dois sujeitos que a gente aprende, que eles são um pouco mais complexos do que os outros, mas é facinho de entender. Sujeito oracional, então, é quando o sujeito é um verbo. É quando você tem uma frasezinha dentro do sujeito, né? Quando você tem uma oração. Que no caso, oração é verbo, né? Quando você tem um verbo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Comer é importante. Comer é importante. A frase aqui, comer é importante. Qual que é o verbo? O verbo é. O que é importante? Importante, predicado. O que é importante? Comer. Então, comer é sujeito. Só que aí, comer não é substantivo. Comer não é adjetivo. Comer é um verbo. Então, a gente fala que é sujeito oracional. Por quê? Porque tem uma oração dentro do sujeito. Ah, pode ter mais um verbo? Pode. Comer e malhar é importante. Pode ter coisas além de verbo? Pode. Fazer atividades físicas é muito importante. Você tem o verbo e outras coisas, tudo dentro do sujeito. Então, o sujeito oracional é quando você tem um verbo. O sujeito é um verbo. E agora o sujeito do infinitivo, que é mais complexo. Você tem que ter uma situação. Você tem que ter um período composto que o primeiro verbo, ele vai ser um verbo causativo. E o segundo verbo é no infinitivo, que é o sujeito do infinitivo. Esse lado eu fiz a letra maior, gente. Eu acho que ficou melhor. Deixa eu ver. Mas dá pra entender. Só aquela parte ali do sujeito oracional que tá um pouco pequena. Tá, então o primeiro verbo é um verbo causativo e o segundo verbo é um verbo no infinitivo. Então, ele só vai ser no infinitivo quando tiver essa situação aqui. Se não tiver esse daqui, não é sujeito do infinitivo. Então, ó, vou pegar uma frase aqui. Obrigou-nos a comer. Obrigou-nos a comer. Você separa as orações. Você tem aqui uma oração, obrigou-nos, e a outra, a comer. E aí, você vê esse primeiro verbo aqui, obrigou. Obrigou é um verbo causativo. Verbo causativo. Por quê? É um verbo que ele vai interferir a ação de outra pessoa. Se ele obrigou, alguém vai ter que fazer o que ele está obrigando. Então, é um verbo causativo. Obrigou, mandou, pediu, geralmente. São verbos causativos, porque eles vão interferir na ação de outra pessoa. E aí tá, a gente já tem aqui o primeiro verbo. Primeiro verbo. E agora aqui, comer é o segundo verbo. Que tá no infinitivo. Que o Rzinho tá no infinitivo. Então, a gente vai analisar o sujeito e ele vai ser sujeito no infinitivo. Qual que é o sujeito? Nos. Obrigou-nos a comer. Obrigou a quem a comer? Nos. Ai, mas essa frase é muito complicada. Tem o hífen, tem o nos. Me dá outra frase? Coloca outra frase sim. Eu vou apagar até aqui o oracional, que eu acho que já deu pra entender. Vou colocar aqui, ó. O pai mandou a filha. Não, peraí. Mandou os filhos comer. Comer. Vou voltar. O pai mandou os filhos comer. Vamos lá. Você vai analisar o primeiro verbo. Mandou. Aí,
Mandou é o primeiro verbo e é um verbo causativo. Verbo causativo. Agora o segundo verbo, comer. Infinitivo. Ah, mas não termina em R. Mas não é isso. O infinitivo não é só os que terminam em R. Esse aqui tem o R, mas tem isso aqui depois, que é uma desinência. Porque o pai mandou os filhos comer. Não, os filhos comerem. Que o verbo tem que concordar com o substantivo. Então, sempre a gente tem, tipo assim, esse comerem, assim, esse EM geralmente aparece, porque você tem que fazer o verbo concordar com o substantivo. Então, o infinitivo ele pode terminar em R assim, ou pode terminar assim também. Com EM, né? Então, esse verbo não termina em R, mas é também definitivo. Tem o Rzinho aqui. Sempre vai ter o R, mas às vezes vai ter o R mais alguma coisa. Então, a gente tem verbo causativo, verbo definitivo. Aí, o pai mandou quem? O pai mandou os filhos comerem. Aí, os filhos é o sujeito do verbo do infinitivo. Os filhos é sujeito desse aqui. E o pai? Pai é sujeito desse aqui. Mas a gente está falando do sujeito do infinitivo. Do verbo do infinitivo. A gente não quer saber o sujeito do verbo causativo. A gente está querendo dizer o sujeito desse aqui. Então, o sujeito do verbo do infinitivo é os filhos. Porque o pai mandou quem comer? Os filhos. Os filhos comerem. Então, os filhos é o sujeito do infinitivo do verbo comer. Essa aulinha ficou bem pequena, porque é um conteúdo bem fácil. Espero que tenha ficado entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chamem. Mas a professora, né, Daniela, explicou muito bem essa matéria e a gente fez até bastante atividade sobre isso. Então eu espero que tenha ficado bem entendido. Um beijo.